E eu vou pedir para que se juntem a nós aqui, Délio Rocha, falando direto de Brasília, correspondente da TV Cidade Verde, e Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, 105,3, o Piauí em alto e bom som, diretor de jornalismo, Fenelon Rocha. Bom, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos aí, os dois candidatos, olha, dois jornalistas. Elivaldo Barbosa. Aliás, aqui, chapa pura, chapa rocha, né? Chapa pura. Mas vamos lá. Fenelon Rocha, existe uma expectativa sempre muito grande nesse período de eleições, que é a possibilidade de renovação dos quadros. Muita gente fala que a eleição é um momento de renovação, pode ser a forma de se fazer revolução através do voto. Já tem projeções nesse sentido, Fenelon Rocha? Tem sim, Joelson. Boa tarde a você, boa tarde ao Elivaldo, ao Délio e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. As projeções dentro do mundo político, todas as coligações fazem essas projeções. E aquela expectativa de mudança, do novo aparecer, parece que não vai ser dessa vez, não. Ao contrário, parece que a renovação de mandatos promete ser maior do que em outros anos. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, a expectativa é que a renovação beire os 80%, ou seja, algo em torno próximo de 24 membros dos atuais 30 deputados, cerca de 23, 24, possam voltar. E na Câmara na Câmara Federal, essa renovação pode ser de 60% ou mais. Vamos ver aqui o que a gente tem uma renovação natural, Joelson. Na Câmara, a gente tem duas renovações forçosas, uma de Rodrigo Martins, que desistiu de ser candidato, a outra de Marcelo Castro, que disputa um cargo majoritário. Na Assembleia, são 4 renovações forçosas, vamos dizer assim. Os 3 candidatos a cargos majoritários, Dr. Pessoa, Luciano Nunes e Robert Rios, além de Edson Ferreira, que não disputa a reeleição. Ainda assim, a expectativa é que pelo menos mais 3 dos atuais possam não voltar. Então a gente teria aí uma renovação muito baixa e uma volta, uma reeleição dos que ocupam os cargos atuais na ordem aí de 23 a 24 membros dos 30 que compõem a Assembleia Legislativa. Isso tanto no governo quanto na oposição, majoritariamente retornando à casa, Joelson. Elivaldo Barbosa lembra aqui mais um nome, Fenelon Rocha, que também não estará nessa disputa esse ano, hein? Juliana Moraes Souza, candidata a deputada federal, não disputa a reeleição na Assembleia Legislativa. E aí? Que é do PSB. 5. Seriam 5, então. Portanto, 5 aí, os que forçosamente não 5, vão exatamente. à Assembleia Legislativa. Agora, outra informação também, Fenelon Rocha, diz respeito à maneira como está se comportando os partidos de centro. Os partidos do Centrão foram muito disputados durante o período da composição de forças para a presidência da República. Essa força apareceu, Fenelon Rocha? Bom, Joelson, na disputa pela presidência da República, não. O que a gente está vendo são 2 candidatos que estão nos extremos, caminhando para o segundo turno. Aqueles candidatos que estavam ao centro, principalmente quando se olhava para Geraldo Alckmin, para Henrique Meirelles e até mesmo para Marina, esses candidatos foram definhando, enquanto os dos extremos foram crescendo. Essa expectativa que se frustrou no âmbito nacional, ela pode se materializar no âmbito estadual. Veja bem, Joelson, os partidos de centro-esquerda, PT, PCdoB, PSB, eles lideram a corrida pelos governos do estado em 11 estados. E os partidos de centro-direita, esse chamado Centrão, que inclui MDB, PSDB, PSD, esses partidos que compõem o Centrão, eles lideram a corrida pelos governos dos estados em 16 estados. Então, o fôlego que faltou na disputa pela presidência da República está aparecendo na disputa pelos governos dos estados e também na disputa por vagas tanto no Senado como principalmente na Câmara dos Deputados. A expectativa é que esses partidos somem um capital legislativo importante a ponto de ter papel decisivo no próximo governo, qualquer que seja o presidente, Joelson.
Tá certo. Olha, Délio Rocha, os partidos de centro, Délio, esse cenário que o Fenelon está descrevendo, tem uma consequência. Muitos nomes importantes do centro, Brasil afora, estão adotando candidaturas de outros partidos. Anastasia, em Minas Gerais, o candidato que disputou a presidência da República com o Aécio Neves, com a Geraldo Alckmin, antes da candidatura do Amazonas, que apoiou agora Marina Silva. Então, assim, muitos candidatos de partidos do centro, tem nomes aí para disputa eleitoral, estão fazendo opção por uma espécie de infidelidade partidária, Délio. Joelson, olha, eu posso citar dois casos do próprio PSDB. Pedro Tax, que é o governador do Mato Grosso, que é do PSDB, que já saiu pulou do barco, né, do seu próprio partido, deixou de apoiar Alckmin, já está sinalizando aí com todas as forças para a candidatura de Jair Bolsonaro, e o candidato do PSDB no Mato Grosso do Sul, né, que inclusive está liderando as pesquisas de intenção de voto, e ele lá acena e tem recebido todas as alianças ligadas, todos os aliados de Jair Bolsonaro em seu palanque, Joelson. Eu estou falando de dois casos aí, de dois governadores que são do PSDB. Quando a gente vai para outros partidos que fazem parte do Centrão, a infidelidade é ainda maior. Agora, Joelson, uma coisa que o Fenelon até comentou agora há pouco, é que alguns partidos do Centrão, uma característica deles é que, independente de quem seja o próximo presidente da República, muito provavelmente há uma chance muito grande de esses partidos comporem com os próximos presidentes. Aí eu citaria o caso do PP, né, que é um partido que esteve nas eleições passadas com Dilma Rousseff. Quando foi se aproximando o Centrão, aí o partido pulou do barco do PT, foi aliado de primeira hora de Michel Temer. Quando veio as eleições agora, né, aí a impopularidade de Temer, a força do presidente, fez com que o PP mais uma vez mudasse, abraçasse a candidatura de Geraldo Alckmin. Só como a candidatura do Tucano não vingou, aí agora já está migrando, o PP já está migrando aí para a candidatura de Jair Bolsonaro. Agora eu queria destacar, Joelson, em relação a essa questão de reeleição, inicialmente havia uma expectativa de que a reeleição fosse muito menor este ano, mas já tem analistas aí que acham que esta eleição vai fazer com que a renovação no Congresso Nacional seja a menor dos últimos anos, que fique abaixo da média histórica, que é de 49%, e algumas razões vão contribuir para isso. E a gente pode citar aqui a mini-reforma política de 2015, que diminuiu o horário eleitoral de 35 para 45 dias e a campanha eleitoral de 90 para 45 dias, fazendo com que aqueles candidatos que são mais conhecidos ou que já tenham um mandato sejam favorecidos na disputa. Além disso, tem o fim do fundo empresarial de campanha, né, que gerou uma mudança muito grande, e isso favorece aqueles candidatos que têm um poder financeiro maior. E por conta disso, Joelson, pode ser que a gente tenha uma reeleição muito menor do que a registrada em outros tempos. E no caso aqui específico do Senado, Joelson, se fala muito em renovação, existe a expectativa de que das 50 vagas em jogo, 22, aí sejam, pelo menos 22, sejam renovadas. Agora, quando a gente fala em renovação no Senado, existe, por exemplo, entre os senadores que estão sendo, aliás, os candidatos que são cotados para vencer as eleições deste ano, a maioria são velhos conhecidos, inclusive muitos ex-governadores, e a gente pode citar o caso de Jacques Wagner na Bahia, de Marconi Perillo em Goiás, de Beto Richa no Paraná, de Cid Gomes no Ceará e do próprio Wilson Martins no Piauí, que é um candidato muito forte que hoje aparece em segundo nas pesquisas de intenção de voto. Joelson. Então, Délio Rocha.